Quero ler com você o texto conhecido de Marcos capítulo 9, 14 em diante. Esse texto quando nos afirma aqui a cura de um jovem possesso. Marcos capítulo 9, versículos de 14 em diante. Então já vou começar a leitura, se você não achou vai encontrando aí enquanto lemos. Marcos capítulo 9, 14 em diante. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Ou seja, Jesus e dois discípulos tinham ido ao monte onde aconteceu a transfiguração. E eles descem do monte e quando se aproximam, eles viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Queridos, quando nós enfrentamos batalhas que não se interrompem de forma imediata e o processo se estende, nós vamos nos cansando, nós vamos nos esgotando, nós vamos perdendo a força, vamos perdendo a própria fé, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nesses dias da pandemia, essa é uma tendência natural, não é? Um dia, 2, 3, um mês, 2, 3, 4 meses, situação financeira, alguns com situação de enfermidade e uma situação intensa de luta que vai roubando de nós a energia, vai roubando de nós a esperança e vai roubando de nós a própria fé. Esse pai aqui nos diz de um pai que tinha o seu filho desde a infância. Jesus perguntou: há quanto tempo isso vem acontecendo? E ele diz: desde a infância. Essa casa não tinha mais paz. Às vezes esse demônio tomava a vida desse menino e jogava na água, jogava no fogo para matar. Então imagine dia e noite, por anos isso acontecendo, desde a infância, esta casa sem paz, este homem nessa luta, e ele vai então aos discípulos de Cristo. E eu quero então olhar para esse texto, porque esse homem fica com a sua fé abalada ao ponto de dizer: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então o texto demonstra-nos que a fé desse homem vai realmente sendo provada, até que ele chega a um ponto que ele diz: eu creio,
ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, não sei se creio. Eu creio, mas minha fé é fraca, é pouca, é pequena. Então, queridos, tem se questionado, né? Alguns têm questionado quando a nossa fé está pequena. Poderia uma fé pequena e frágil alcançar a graça de Cristo? Poderia uma fé pequena e frágil assim alcançar a graça de Cristo? Bom, esse texto vai nos mostrar sim. A pergunta então é quando? Esse é o nosso tema. Quando uma fé pequena e frágil alcança a graça de Cristo? Quando uma fé pequena e frágil alcança a graça de Cristo? Esse texto, portanto, aponta para Cristo. Acima de tudo, Marcos está escrevendo aqui o evangelista Marcos, não apóstolo, mas que andou com os apóstolos, andou com Pedro, andou com Paulo, né? Foi todo discipulado mesmo pelo apóstolo Pedro e depois impactado por Barnabé e por Paulo também, né? O João Marcos que escreveu o evangelho, e ele então está apontando para Cristo. Todo o propósito é apontar a graça de Deus que alcance uma fé pequena e frágil. Mas é claro que o texto também quer nos apresentar a esse homem na sua fragilidade e esse processo que ele caminha debaixo da graça. Como ele caminha, como é que se processa esse caminhar aí até alcançar a graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. E eu quero destacar só 2 pontos nessa breve reflexão para a nossa semana em nome de Jesus. Eu quero destacar, queridos, que justamente Jesus estava no monte quando aconteceu a transfiguração, e ele desce com 2 discípulos que estavam com ele, e ele chega ao pé do monte, está ali uma multidão, um alvoroço, ali as pessoas conversando, aquela conversa para lá e para cá, e aí Jesus pergunta, né, de forma muito assim direta, porque ele, como Deus já sabia o que estava acontecendo, então, versículo 16, interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? Por quê, queridos? O que aconteceu? Os escribas eram os doutores da lei, eram os representantes da autoridade judaica na interpretação da lei do Antigo Testamento. Então eles deveriam ser aqueles que vinham oferecer apoio espiritual, eram às vezes sacerdotes, escribas, então além de serem escribas eram também sacerdotes, e deveriam abençoar o povo, deveriam ministrar o povo. Os discípulos de Jesus estão acanhados, porque Jesus foi ao monte, e aí eles ficaram ali, e o pai traz o menino, e os doutores da lei, os teólogos, põe os discípulos que quase não conheciam teologia, eram pescadores, pessoas simples, e os escribas colocam então os discípulos numa situação de constrangimento, e eles não conseguem fazer nada, porque a cena para mim é o seguinte: quando eles pensarem em ajudar, os escribas disseram: vocês sabem o que vocês vão fazer? O que vocês sabem sobre isso aí? Nós somos os doutores da lei, quem são vocês? Por isso Jesus, na minha interpretação, por isso Jesus vai imediatamente questionar os escribas: por que vocês estavam discutindo com os meus discípulos? E antes dos escribas responderem, o pai do menino responde. Ele responde e um dentre a multidão, versículo 17, respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então lhes disse Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Então a gente observa que os discípulos acanhados, intimidados ali pelos doutores da lei, os teólogos. Nós encontramos os próprios teólogos, a geração de líderes espirituais, uma geração incrédula, com quanto teólogos. E isso, diz Jesus, faz o seu coração sofrer, faz o coração de Cristo sofrer. A incredulidade de uma liderança espiritual faz o coração de Cristo sofrer.
E ele diz: até quando vos sofrerei, ó geração incrédula? Mas com quanto, queridos, esse quadro tão difícil, no qual a autoridade, os sacerdotes e escribas não têm uma resposta, eles só têm questionamento, eles vêm questionar os discípulos, eles são teólogos das perguntas, os teólogos que perguntam, que pesquisam, que analisam, mas não são pastores, não são sacerdotes, eles não ministram, eles não abençoam, eles não tiveram uma resposta, eles não tiveram uma ação pastoral, uma ação de bênção para esse homem. Eles foram lá para interpelar os discípulos. Que Deus nos livre desse tipo de teologia, que Deus nos livre desse tipo de ação teológica, desse tipo de igreja que às vezes tem uma capacidade maravilhosa de elucubração teológica, de pensamento teológico, mas não tem ações proativas, ações benditas, ações de amor, ações efetivas em relação às necessidades das pessoas. Deus nos livre, Igreja Presbiteriana Esperança. Queremos ser uma igreja que tem uma teologia segura, tem uma teologia firme, mas que se importa com o fraco, que se importa com o que sofre, e que mais do que pensa teologia, reflete teologia e prega uma boa teologia. Essa igreja tem ações concretas de amor. Mas os discípulos também não fizeram nada, acabaram ficando acanhados. E o Pai movido pelo Espírito ali está ainda. O Pai movido pelo Espírito Santo, porque esse texto está apontando para Cristo e para a graça de Cristo, mas nos mostra esse homem que não foi embora, não pegou o filho e foi embora, porque ele perseverou. E esse é o primeiro ponto: uma fé pequena e frágil alcança a graça de Cristo quando esta fé é perseverante, ainda que pequena, ainda que frágil, mas esta fé é perseverante, Esse homem, a despeito então da crise dos escribas, uma crise terrível, queridos, uma crise que está escondida atrás de um racionalismo teológico. Toda teologia, boa teologia, ela é racional, ela é espiritual e racional, mas quando ela cai no racionalismo, ela cai numa teia, e ela é presa pelo racionalismo, e ela perde a dimensão do sobrenatural, perde a dimensão do milagre, perde a dimensão das intervenções sobrenaturais, excepcionais e maravilhosas da parte de Deus, o nosso Pai. Há alguns anos, bons anos na verdade, nós ajudamos uma moça ligada à nossa igreja. O pai chegou com aquela moça em nossa casa, bateu a porta de nossa casa desesperado, porque tinha levado a filha com uma crise psiquiátrica para outra cidade, para uma cidade maior, e ficou lá um tempo e voltou dizendo: olha, eles simplesmente mandaram a gente para casa. E recolhi aquela moça, chamei alguns líderes, mais um pastor, mais uma liderança, para a gente orar, para a gente pensar. E naquela liderança da igreja havia alguns médicos, e 2 médicos começaram a discutir com um dos pastores que foram lá. Não, isso aí não tem nada a ver com espiritual, isso é uma situação médica. Mas o pai me diz: mas eu estou ouvindo dos médicos, os médicos mandam aqui, o que eu vou fazer? Mas não sei o que, não sei o que. Eu falei: opa, eu não sei a resposta, não sei. Eu sei que tudo é espiritual no final das contas, e tudo nós precisamos de Deus, nós precisamos de uma direção do Senhor. Eu não sei qual Ele vai nos dar. Quem quiser ficar aqui para orar, nós vamos orar. O racionalismo não vai dominar aqui, também não vamos perder a razão. Nós somos racionais, nossa fé é racional, está firmada na palavra de Deus. Então, de acordo com a palavra, nós devemos orar. Buscai o Senhor, vamos buscar o Senhor. E começamos a buscar a Deus. Realmente, aquela menina ficava com a impressão de uma pessoa endemonizada. Ela ficava, às vezes, num processo catatônico, e às vezes, e uma cena muito assustadora. Ela gritava muito alto, aquela crise psiquiátrica, espiritual, e realmente não tivemos um diagnóstico completo até aquele momento. E passou um dia, passamos 2 dias oramos, passamos 3 dias orando ao Senhor, jejuamos, orando, recebemos a família, ficou na minha casa,
E nós então, outro pastor ficou comigo ali, pastor auxiliar, homem de Deus, e nós ficamos aquele tempo perseverando, assim como esse pai nos mostra o texto. Ele não vai, e ele disse: mas se tu podes alguma coisa, ajuda-nos, porque ele perseverou. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, extremamente importante nesses dias da pandemia, porque eu também tenho sofrido. Às vezes a gente sente um estresse, a gente sente ansiedade, às vezes a gente sente o esmorecimento, a gente começa a achar que não vai dar conta, e a gente começa a desistir. E eu quero dizer para você: não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista daquilo que Deus tem para a sua vida, não desista da sua vida de oração, que é o mais grave, porque alguns começam a entrar num processo de esmorecimento tão grande que começam a perder a vida de oração, aí já não oram mais, já estão murchando. Deus nos livre, queridos, tanto do racionalismo, a gente começa a racionalizar demais e abrir mão da fé, ou a gente cai nesse outro processo que é de não orar, de não crer, de não buscar. Na verdade, as duas faces de uma mesma questão, não é? Mas quando nós, no terceiro dia, orando com aquela moça, nós então, eu tive um discernimento espiritual de Deus que era a hora de voltar para os médicos. Ela não tinha melhorado totalmente, mas havia uma clareza de que Deus tinha agido ali, e por milagre e bondade do Senhor, Deus agiu usando os médicos. Voltaram para a cidade maior, onde puderam dar a medicação. Os médicos psiquiatras voltaram então a atender, e naquela semana houve várias respostas então daquele tratamento, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Nós não podemos esmorecer. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Não se esmoreça, principalmente na sua vida de oração, sua vida pessoal de oração, de leitura da Bíblia, da sua vida devocional, da sua vida espiritual com a sua família. Não deixe essa luta que a gente está e que vai continuar aí mais um pouco, né, tomar toda a nossa energia. E ela só se renova na presença de Deus, amados. Então, por isso não podemos deixar de orar, não podemos deixar de ter vida espiritual, porque se saímos da presença de Deus, paramos de orar, onde você vai encontrar o renovo? Onde você vai encontrar o renovo? Isso nos leva para o segundo ponto, então, o segundo aspecto, que nos mostra que quando uma fé pequena e frágil alcança a graça de Cristo, quando ele diz justamente, olhando para Jesus, a quem ele tinha buscado, e ele diz claramente, versículo 22, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse Pai nos dá uma lição tremenda aqui, queridos. Ele então deixa os fariseus, deixa inclusive os discípulos de Cristo, e ele se volta para o próprio Cristo. Aquele a quem o próprio João Marcos, que está escrevendo o Evangelho, está apontando, aquele para quem toda a Bíblia está apontando, toda a história aponta para Cristo, toda a Escritura aponta para o Cristo vivo, nosso Senhor, o Senhor Jesus, o nosso amado Senhor. Então, uma fé pequena e frágil alcança a graça de Cristo justamente quando esta fé está firmada na pessoa certa, a pessoa de Cristo. Interessante, queridos, quando a gente olha para o Antigo Testamento, isso é extremamente importante para nós. Várias vezes, quando os reis de Israel estavam em grandes batalhas e eles esmoreciam na fé, eles buscavam a idolatria. Eles tiravam os olhos de Deus e colocavam os olhos em outros deuses, em falsos deuses. Eu estava me lembrando da história de Manassés, inclusive uma história muito forte, porque Deus o disciplina de uma forma muito específica, dura, e ele cai em quebrantamento e Deus restaura a sua vida e o seu reino. Mas infelizmente antes ele chegou ao ponto de oferecer os filhos, o sangue e a vida dos filhos em sacrifício
a deuses malignos, falsos deuses, que na verdade não são deuses, para idolatria, para a questão de demônios. Cuidado nesses dias em que nós estamos entrando em esgotamento psicológico, físico, emocional e espiritual. Nós vamos fazer o que, queridos, se nós não pusermos os nossos olhos firmes em Jesus? Você vai começar a entrar em crise, porque você vai pôr no dinheiro, e o dinheiro, o mamon, não vai resolver o seu problema. Você vai pôr os seus olhos talvez na política, como alguns têm posto. Nós não somos apolíticos. Eu tenho orado muito pelo presidente, orado pela nação. Que negócio é esse de torcer para que dê errado? Eu sou crente, eu tenho que torcer para que dê certo. Tem que dar certo esse governo. Mas o meu coração, a minha esperança não está em homens. Não pode estar em homens. Não podemos ter idolatria política. Nossos olhos precisam estar em Jesus. Ele que é o Senhor da história, Ele que está soberano sobre a pandemia, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Deus de toda misericórdia, e Ele enviou seu Filho, e Jesus já morreu e ressuscitou por nós, e como esse Pai, nós precisamos dizer para Jesus: Senhor Jesus, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tem compaixão de nós, Senhor, e ajuda-nos. Isso renova as forças, queridos. Isso renova a fé, isso renova a energia, isso renova a esperança. Isso não é autoajuda, isso não é uma autoajuda, um pensamento positivo. Isso é uma fé pequena e frágil, que se volta para o Cristo vivo e que abraça a graça e que diz: Senhor, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A resposta de Cristo é excepcional, queridos. Se podes, tudo é possível ao que crê. Se podes, tudo é possível ao que crê. Mas talvez você vai confessar como esse pai. Você, talvez tenhamos que confessar como esse pai. Ele exclamou com lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Versículo 24, final: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Queridos, nós temos um Deus a quem buscar quando nossa fé está frágil, quando nós estamos fracos. Mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos perecer. Nós vamos cair nesse processo de voltarmos os olhos para ídolos, e ao invés de nos restaurarmos, restabelecermos, nós vamos perecer. Mas que o Senhor nos ajude em nome de Jesus, a colocarmos os nossos olhos firmes em Cristo. Ele já venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Louvado seja o Senhor, queridos. Louvado seja o Senhor. A própria morte já foi vencida. Nós estamos, Ele ainda não fez a consumação dos séculos, mas em breve fará, e vai nos levar eternamente para vivermos em paz na presença dEle. Quando estamos aqui, vamos caminhar renovando nossa força no Senhor. Uma fé pequena e frágil alcança a graça de Deus quando ela é perseverante na dependência total do Espírito Santo, e quando esta fé é totalmente firmada no próprio Cristo. Essa fé voltada para Cristo, em nome de Jesus. Quais são as lições? Estão aí. Quais são as implicações, as aplicações desse texto para nós? Primeiro é essa mesmo, queridos, de não deixarmos, como os escribas, cairmos nesse processo de racionalização, pessoas classe média, pessoas racionais, pessoas que têm uma boa educação, têm um certo conhecimento teológico, e a gente tem tendência a cair nesse racionalismo, a racionalizar demais as coisas, por dentro de um quadradinho, e perdemos a dimensão do sobrenatural, perdemos a dimensão da fé, a dimensão do milagre, a dimensão da graça de Deus. Meu querido, em nome de Jesus, tome um propósito na sua vida de não ter um coração incrédulo, fazendo Cristo sofrer
fazendo o coração de Cristo sofrer. Ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco, até quando vou sofrer vocês? Foi o que Jesus disse para aquele grupo de escribas duros ali. Vamos continuar estudando teologia. Eu sou teólogo, amo estudar teologia, sou professor por anos, mas, irmãos, nós precisamos resistir à questão de uma teologia morta, de uma teologia muito racionalizada, que chega ao ponto então de um racionalismo e que perde, que abre mão do milagre, abre mão da dimensão do sobrenatural, da perspectiva da graça maravilhosa do Senhor. Oh Senhor, que Deus nos dê graça, queridos, para sermos crentes com um coração vivo, cheio de fé, cheio de esperança, e que ama o próximo, e que não é indiferente, e que não cai nesse processo. E por outro, vimos aqui, não deixe o seu coração entrar em esgotamento total, chegando ao nível dos discípulos também, que não fizeram nada porque ficaram tão acanhados pela situação. Vocês são crentes, cadê a resposta? Essa pandemia, cadê Deus e tarará? E a gente vai ficando intimidado, e calado. Mas aqui o Senhor Jesus mostra esse homem que é movido pelo Espírito a ter perseverança, e a graça de Deus vem e visita a sua vida. E tenha os seus olhos em Cristo, querido. Não ponha os seus olhos firmados em homens, políticas, circunstâncias financeiras, estruturas. Põe os seus olhos em Jesus. Volte para a sua vida em devocional, quebrantamento, a reflexão, meditação, oração, fé, vida com Deus, olhos firmados em Cristo. Tome atitude, olhos firmados em Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe poderosamente sua semana. Tome suas atitudes, em nome de Jesus. Não abandone a vida devocional, a leitura bíblica, a oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tua palavra que nos desafia na dependência do Espírito Santo, a perseverarmos em oração, quebrantamento, vida devocional, vida espiritual, disciplinas espirituais, jejum, oração, e acima de tudo os olhos firmados em Jesus, não nas circunstâncias, não nas pessoas, não nas estruturas políticas, financeiras, mas os olhos firmados em Jesus. Oh Senhor, visita meus irmãos, minhas irmãs que estão ouvindo essa mensagem, visita o meu coração, visita a minha casa, visita a nossa mente. Guarda a nossa mente, Senhor, nesses dias. Renova a nossa fé, renova a nossa coragem de viver, porque é uma fé pequena e frágil que muitas vezes está acontecendo com nós mesmos, Senhor, mas que olhando para o Senhor com perseverança vamos alcançar a graça. O Senhor curou aquele jovem, e aquele homem foi para sua casa com usufruir de paz na sua família, usufruir da graça do Senhor. Dá-nos essa bênção, Senhor, de usufruirmos Sua presença, de usufruirmos Tua graça nesses dias, na nossa vida, em meio à pandemia, em meio às lutas da vida. E abrevia esse tempo, Senhor, abrevia esse tempo para a glória do Teu nome. Olha para as nações, olha para o Teu povo que clama entre as nações, e abrevia esse tempo. Revela a Tua face de amor, revela a Tua salvação, em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Tenha uma semana muito abençoada, e nós estamos aí ligados. Vamos continuar ligados e ligando uns para os outros, mantendo essa corrente de cuidado como vimos aqui. Não ficarmos racionalizando, não ficarmos também esmorecendo, mas termos uma fé ativa em relação ao próximo e suas necessidades. Recebamos a bênção, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, e que a comunhão e que as consolações do Espírito sejam sobre todos vós, sobre todos nós, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Jesus, por Tua palavra que nos desafia na dependência do Espírito Santo a perseverarmos em oração, quebrantamento, vida devocional, vida espiritual, disciplinas espirituais, jejum, oração e, acima de tudo, os olhos firmados em Jesus, não nas circunstâncias, não nas pessoas, não nas estruturas políticas, financeiras, mas os olhos firmados em Jesus. Oh Senhor, visita meus irmãos, minhas irmãs que estão ouvindo essa mensagem, visita o meu coração, visita a minha casa, visita a nossa mente, guarda a nossa mente, Senhor, nesses dias, renova a nossa fé, renova a nossa coragem de viver, porque é uma fé pequena e frágil que muitas vezes está acontecendo com nós mesmos, Senhor, mas que olhando para o Senhor com perseverança, vamos alcançar a graça. O Senhor curou aquele jovem, e aquele homem foi para sua casa com usufruir de paz na sua família, usufruir da graça do Senhor. Dá-nos essa bênção, Senhor, de usufruirmos Sua presença, de usufruirmos Tua graça nesses dias, na nossa vida, em meio à pandemia, em meio às lutas da vida. E abrevia esse tempo, Senhor, abrevia esse tempo para a glória do Teu nome. Olha para as nações, olha para o Teu povo que clama entre as nações e abrevia esse tempo. Revela a Tua face de amor, revela a Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Tenha uma semana muito abençoada. E nós estamos aí ligados, vamos continuar ligados e ligando uns para os outros, mantendo essa corrente de cuidado como vimos aqui. Não ficarmos racionalizando, não ficarmos também esmorecendo, mas termos uma fé ativa em relação ao próximo e suas necessidades. Recebamos a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, e que a comunhão e que as consolações do Espírito sejam sobre todos nós, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.